E, finalmente, nós fizemos, então, análises mecanísticas com avaliação de previsão de desempenho, porque a gente entendia, naquele momento, que isso é aquilo que mais representa as demandas das concessionárias, que têm contratos não apenas de demonstrar o seu dimensionamento, mas garantir que as rodovias estejam justamente aderentes a esses parâmetros funcionais. Então, a primeira análise que a gente faz, a gente pega o espectro de veículos, as distribuições de cargas existentes, a gente calcula o que seriam as cargas máximas legais, coloca um percentual de sobrecarga e vê o dano gerado com relação ao valor da sobrecarga. É uma conta simples, né? Se nós vermos justamente isso, o que nós temos é esse gráfico. Nós temos o tempo de projeto devido ao aumento de sobrecarga. Então, se eu tenho 10% de sobrecarga com relação a 7,5% de sobrecarga, o meu tempo de projeto, que antes seria, justamente se eu estivesse trabalhando por 7,5, seria de 10 anos e meio, ele cai para 9 anos e 3. Então, eu tenho 13% de redução de vida de projeto. De novo, e esse número não é necessariamente aquele número que nós acreditamos que é um número correto, uma vez que nós estaríamos considerando que todos os veículos estariam rodando naquela carga máxima legal, desconsiderando a existência de veículos leves na frota. Mas é um número que a gente enxerga, é um número justamente que se discute, é um número que se fala, é uma análise justamente que é realizada e é a primeira análise que a gente poderia fazer com mais simplicidade. Se nós pegarmos os modelos de previsão de desempenho em termos de fadiga que foram estudados aqui na URGS através do uso do simulador de tráfego, certo? A gente aplicasse então os próprios modelos mais literários, né, como o modelo de Salomão Pinto, que é um modelo amplamente utilizado no Brasil para projetos de pavimentação, e nós fizéssemos a aplicação desses modelos e essas cargas, e a gente aplicasse então agora para diferentes espessuras de pavimento, porque agora se a gente tem uma análise mecanística, a gente tem que ter uma estrutura associada, uma consideração de materiais. Então nós veríamos que quando a gente sai de 7,5 para 10 em 10 centímetros, a gente tem uma redução de 2,5 na vida de fadiga. Se eu estou justamente trabalhando com 15 centímetros, eu reduzo 3,5, e se eu estou com 20 centímetros, eu reduzo 4,4. De novo, esse número é um número que está fazendo uma premissa de uma certa consideração de estrutura, considerando que aquela carga estaria sempre sendo a carga rodante dos veículos, que não haveria alternância de cargas na frota. A partir do momento que nós começamos a estudar, começamos a ver isso, eu acho que a primeira informação que nos salta aos olhos é o fato que nós vimos antes lá uma queda de 12% a 13%, agora a gente vê quedas que podem chegar a 4%, significa que os números que foram uma vez apontados não necessariamente eram números descolados da realidade, ou seja, a gente sabe que existe uma certa, digamos, um cálculo por trás e as pessoas estavam tentando buscar uma informação técnica que fosse justamente aderente, ou seja, a gente não pode dizer que aqueles números são números que são totalmente fora da realidade, mas são números que estão considerando premissas que não é justamente aderente à vigência da lei, certo? Então, nós propusemos o que? Nós propusemos, então, que nós fizéssemos análises de fatores de equivalência de carga, a gente sabe que elas são poucos representativas, as análises mecanísticas com consideração apenas de modelos de fadiga, elas também não retratam a realidade, então o que nós tínhamos que fazer? Nós propusemos o uso do ASHTO 2002. Qual é a principal vantagem do ASHTO 2002? Além de permitir nós colocarmos clima, além de permitir nós colocarmos viscosidade, além de permitir nós colocarmos fatores de transferência campo laboratório, ou seja, além de colocarmos fatores de calibrações globais, já feitos justamente com um número de sessões bastante grande, ele permitia que nós olhássemos espectro de cargas. Ou seja, ela permitia que a gente colocasse todos aquele banco de dados que nós tínhamos de cargas pesadas e nós concatenássemos tudo isso dentro justamente de uma tabela que permitisse a gente enxergar veículo a veículo qual é a carga que ele tinha e todos os veículos que pontualmente passassem aqueles 5% do TBT e os 10% da lei, nós retirássemos aquela carga. Então a gente conseguia agora pontualmente manipular essa informação, talvez o nome seja ruim, nós manipular, mas nós conseguíamos visualizar aquela carga que passava e a gente conseguia truncar aquela carga justamente para que ela não fosse excedida. Então nós gerávamos espectros de cargas que fossem justamente aderentes à realidade que nós estávamos estudando. Bom, o ponto de partida do nosso estudo, então, foi, nós propusemos estudar 3 níveis de carga. Então, nós queríamos dividir as rodovias nacionais em 3 grandes grupos de VDNs. A partir disso, nós dissemos o seguinte, cada volume de tráfego tem uma estrutura razoável, ou seja, não é uma estrutura real, mas é uma estrutura que possa justamente representar aquelas estruturas existentes. Então, nós colocamos pavimento tipo 1, tipo 2, tipo 3.
cada um desses pavimentos eles podem se apresentar em diferentes graus de severidade de deterioração. Então nós dissemos, olha, eu posso ter uma deterioração elevada, uma deterioração moderada e uma deterioração baixa. Se eu fizer justamente uma matriz completa, né, entre nível de tráfego em relação aos tipos de pavimentos e os níveis de deterioração, nós compunhamos então uma matriz experimental que permitiria a gente enxergar qual era o efeito dessas variações de carga dentro dessas situações. O primeiro passo, que foi feito em parceria com a NTT, foi levantar todos os volumes de tráfego existentes no Brasil, certo? Para que a gente conseguisse ter, então, 3 bandas de distribuição, ou seja, 3 cargas. Por que 3 e não 4? Por que não usar quartis? Porque nós tínhamos uma limitação de tempo, uma limitação de número de análise, então a gente trabalhou justamente com uma divisão em 3 grandes grupos. Esses 3 grandes grupos, se a gente pegar o menor valor, a gente tinha o menor valor de 140, que isso aqui é o volume diário médio comercial, ou seja, excluindo os veículos leves, variando entre 144 mil, nós pegamos o que seria aproximadamente o centro. Por que aproximadamente, não exatamente? Porque nós tínhamos que ter uma praça de pesagem, uma balança, que pudesse justamente representar aquele número. Então nós tínhamos que colocar alguma coisa que estivesse mais ou menos dentro daquele grupo, mas que não necessariamente fosse exatamente o centro dele. Então, o primeiro grupo, com 2.326, isso aqui é o VDMAC bidirecional, foi então o PPV da Ecosul, foi um dos que foi trabalhado. A CRT foi trabalhada justamente considerando o grupo 2 de 4.000 a 10.000, sendo que ela contém 6.300 veículos média, né? E o PPV da Nova Dutra, que tem então 11.000. Quando a gente vê essas distribuições, a gente vê justamente que o PPV da Ecosul está representando esse primeiro grupo, o PPV da CRT está representando esse segundo grupo, e o PPV da Nova Dutra está representando esse terceiro grande grupo. O que se percebe quando a gente vê o número de ocorrências? Que grande parte das rodovias concessionadas está no grupo 1, certo? Existe um grupo menor de concessões dentro do grupo 3, mas não necessariamente elas são menos relevantes, né? Porque são as rodovias de maior volume de tráfego, então também há um grande volume financeiro associado aqui. Então, ou seja, todas elas são, independente do seu número de ocorrência, relevantes no estudo, certo? Foi por isso que se tratou dessa maneira. O banco de dados que nós trabalhamos, então foram bancos de dados da Ecosul, da CRT e da Nova Dutra, certo? Elas trabalharam justamente a partir de uma dada praça, então foi trabalhado com a Praça do Retiro, com a Praça PN1 e depois com a Praça P4, justamente que eram aquelas que nos deram as informações de carga. E o que nós tivemos então foi 1.800.000 entradas na Ecosul, tivemos 433.000 dados de entrada na CRT e tivemos 25 milhões de dados de entrada enviados pela Nova Dutra. Então, todo esse banco de dados, certo, foi compilado num banco de dados nosso, e a gente trabalhou justamente com esse banco SQL para que a gente pudesse, a partir de agora, filtrar aqueles veículos pontualmente, veículo a veículo, a gente conseguisse justamente trabalhar com esses limites aderentes ao que seriam as cargas máximas legais. Nossa proposta foi de utilizar então o PaveNME. O PaveNME, para quem não conhece, é um software empacotado, justamente, que empacota a metodologia proposta pela ASH 2002. Ele é um software auditado, já auditado internacionalmente, com validade oficial, um software que tem, digamos, todo o subsídio técnico, inclusive quando você compra licença você tem direito ao uso de horas técnicas, você tem os webinars que fazem toda a parte de instrução, existem os manuais de calibrações locais, existe toda a documentação disponível, uma documentação vasta, uma documentação extensa, uma documentação longa, e nós tivemos que nos debruçar muito tempo justamente para aprender muitos dos seus elementos, certo? Entender justamente como esses equacionamentos. Isso que nós já vimos trabalhando há mais tempo com essa ferramenta. Então é uma ferramenta não trivial, mas é uma ferramenta usada por muitos, talvez não tanto no Brasil, mas certamente no mundo afora existem várias pessoas já utilizando, que a conhecem, que a entendem, e muitas e já extremamente detalhada, digamos, em termos de literatura. Para as perguntas que eu acho que são mais óbvias e que a gente tem que, de alguma forma, atentar e talvez até mesmo defender isso, é o fato de dizer que as calibrações do ASH 2002 são calibrações feitas para o ambiente norte-americano. Acho que esse é o primeiro ponto, justamente colocado por muitos. Sim, ele é calibrado para o ambiente norte-americano, mas ela é calibrada justamente hoje para 2.514 sessões num banco de dados de 30 anos. O banco de dados do LTPP, que forma justamente as bases de calibração do ASH Web, ela está prontamente disponível no site Infopave.
a comunidade como um todo tem acesso a essas informações, já é extremamente trabalhado, um banco de dados vastíssimo, gigantesco, onde muitos se valem dele justamente como sendo o maior banco mundial hoje de comportamento de pagamentos. E ele, inclusive, faz parte daquelas calibrações de estados mais sulinos, né, ou seja, dos Estados Unidos, ou seja, estados com climas mais próximos ao nosso, e ele tem justamente a possibilidade ainda de a gente aderir a fatores regionais. Existem dois tipos de fatores de calibração, global e regional. O fator que nós utilizamos é apenas o fator de calibração global. Se nós tivéssemos interesse, inclusive, achamos que é relevante, nós talvez pudéssemos propor justamente fatores de calibração regional a partir de bancos que se propõem a ter das concessionárias e que possam justamente gerar uma melhor resolução das informações modeladas. Há um exemplo, vou colocar pelo menos no projeto que eu conheço, a Via 040 tem um projeto grande, desde que iniciaram, né, com 20 unidades de amostragem, onde essas 20 unidades de amostragem vêm sendo monitoradas desde o início da concessão, certo, para os seus parâmetros de degradação, com controle, inclusive, de volume de tráfego. Então, são pavimentos, digamos, construídos nos parâmetros, dentro das especificações, dos padrões feitos pelas concessões, e são aí um grande banco de dados que poderia vir a ser utilizado, por exemplo, para calibração de fatores regionais. Não é o que foi utilizado, porque nós não tínhamos tempo hábil, nós não tínhamos acesso a essa informação também, naquele momento, e exige justamente um grande trabalho para fazer essa calibração. Também dissemos que poderia ser feito essa validação em termos de uso de simulador de tráfego, como o Sr. Washington colocou muito bem hoje pela manhã. A gente motiva justamente que tudo que nós analisamos, que isso seja efetivamente algum ponto validado. Ou seja, nós não estamos colocando à prova e dizer que o nosso estudo ele é infalível. Ao contrário, tenho certeza que ele é falível. Ou seja, se nós pegarmos todos os detalhes que foram ali colocados, a gente sabe que nós vamos ter vários elementos que não serão contundentes. Mas o que nós estamos querendo dizer é, nós usamos a melhor das metodologias disponíveis que nós podíamos num dado momento. Ou seja, nós tínhamos uma limitação e nós tínhamos que fazer uso daquilo que melhor conhecíamos e que permitia justamente a gente fazer essas análises. Bom, o primeiro aspecto relevante aí do uso do Ashton-Ware é o fato de que ele tem uma matriz que distribui, então, cargas em 38 divisões em intervalos de 1.000 quilos para todas as classes de veículos de 4 até a classe 13, nos meses, então, de janeiro a dezembro. Então, se nós imaginarmos isso, é uma matriz que tem 120 linhas, porque ela é da classe 4 até a classe 13, todos os meses do ano. Então, nós temos uma matriz de 120 linhas, com 39 colunas, que são as divisões de carga. Então, para você colocar no PME quais são o espectro de cargas, você tem que completar 4.680 valores. Certo? Se você tem os percentuais de ocorrência de cada classe em cada mês, certo? Considerando a sua descrição, né? Ou seja, a sua resolução em intervalos de 1.000 quilos, a gente consegue dizer qual é o nosso espectro de cargas. E, para nossa surpresa, isso é pouco. Ou seja, isso não permitia a gente discretizar o nosso sistema suficientemente. Por quê? Porque nós estamos querendo olhar variações de 2,5% de carga. E 2,5% de carga você não permite você passar justamente de um nível dentro de uma categoria dentro de 1.000 quilos. E isso é um dos problemas. Então isso aqui é justamente o ALF, né, como ele é considerado, como ele é montado. E o problema que eu havia comentado para vocês é esse. Se eu olhar justamente hoje um eixo de 6.000 quilos para que ele passe justamente para 10%, ele está em 6.600, na verdade, o eixo simples de roda simples que está discretizado a cada 500, a gente colocaria esses 3 primeiros num grupo único. Então, eu não conseguiria enxergar a variação do 0 para 5, do 5 para 7,5, porque ele estaria sempre dentro do mesmo grupo. Da mesma forma que eu não conseguiria enxergar a variação do 10 para 12,5. Se eu pegasse simples de rodas duplas, eu teria 3 grupos. Então, isso era ruim, né? Porque a gente não conseguiria enxergar isso. É por isso que a nossa metodologia teve que trabalhar justamente com alguns códigos feitos justamente em VBA dentro do Excel. E o que eu vou mostrar para vocês, o que nós fizemos foi utilizar o PaveMNE para gerar um equacionamento do comportamento de um dado pavimento, certo? Para um dado clima, para uma dada composição, grupos de materiais. A gente gerou as equações que representam o comportamento da fadiga e deformação permanente, e a partir daí a gente usou esses equacionamentos dentro de uma planilha Excel, que avaliou então esses percentuais de carga que nós tínhamos discretizados na resolução necessária, para que a gente pudesse então condensar os resultados de dano e com isso calcular então os danos que acabariam decorrendo em função dessas pequenas variações. Então, para você rodar hoje
a nossa proposta, basicamente o que a gente faz? A gente tem que rodar um arquivo em cada uma dessas condições. A gente vai pegar um arquivo que vai rodar com um eixo simples de roda simples com 1000 kg, com 2000 kg, com 3000 kg até 7000. A gente depois roda um arquivo com eixo simples de rodas duplas nessas descrições, depois um tandem duplo com essas resoluções, depois um tandem triplo com essas resoluções. Uma vez que você compõe todas essas cargas, que você determina como o pavimento se comportou para aquele dado conjunto de parâmetros de entrada, certo? O que nós temos é justamente uma curva que nos vai dar a relação de dano em relação à fadiga em relação ao dano. Então o que nós estamos fazendo de fato é compor uma curva de dano atinente àquele pavimento em especial. Uma vez feito isso, o que nós fazemos, a gente vai pegar os nossos ALFs montados com a descrição necessária, com a resolução necessária de carga e rodar isso então dentro desses parâmetros que nós fizemos, então, seja, dentro dessas equações que foram modeladas. Então, aquele é um modelo de fadiga e esse é um modelo de deformação permanente. Quero dizer para vocês que foi solicitado pela NTT, que nós estamos avaliando a possibilidade de fazer isso, de montar então em planilhas Excel esses comportamentos que nós modelamos e eles devem estar justamente compilados. Só que essa compilação de resultados que nós tivemos com esses modelos, elas só valem para aquela condição modelada, ou seja, elas só valem para aquela condição de estrutura, de revestimento, de base, de subbase, naquele clima, certo? Naquela condição que nós tínhamos. O que você pode variar? A carga, se você conseguir justamente fazer a discretização do seu LF, mas você ainda está amarrado em estrutura. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente faz então uma análise combinada desse Axon Load Factor customizado com esse modo de degradação do pavimento modelado. Então, isso é o que as nossas planilhas fazem. A gente integra agora os nossos ALFs discretos para uns níveis de sobrecarga muito menores, ou seja, com intervalos muito menores, em relação àquele pavimento modelado que nós fizemos para o seu modelo de fadiga e deformação permanente. E a partir daí nós conseguimos, então, condensar, calcular, integrar, seria a palavra correta, o erro justamente que se teve para aquela condição. Então, isso é mais ou menos a cara do que nós temos hoje, né? A gente roda justamente alguns coeficientes para que a gente preencha essa tabela e com isso a gente consegue calcular quais são os ciclos de manutenção necessários para um dado pavimento. Bom, então vocês têm que ter todas as pastas com os arquivos rodados, a gente chama essa pasta de arquivos rodados, ele puxa justamente isso para a nossa planilha, calculamos os coeficientes dos modelos, rodamos o ALF que nós temos lá dentro e conseguimos chegar então no que seria aquela mesma planilha de resultados que nós temos de dano gerado, digamos, reportado pelo PMNM. Os nossos cenários estudados, então o que nós tivemos foi, dentro do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, 45 cenários. Então nós tínhamos lá estruturas. Por exemplo, o que nós estudamos para o grupo 1? 8 centímetros de revestimento, mais 15 centímetros de base, mais 20 centímetros de subbase sobre um índice de suporte californo sobre leito de 8%. Depois nós rodamos com 10 centímetros e 20, depois nós rodamos com 12 centímetros, 15 de base e 20 de subbase. Para o grupo 2, nós rodamos 10 centímetros e 15 centímetros, mais 10 com 20 de base e com 60. Então, esses são os cenários que nós modelamos. São cenários que a gente entendeu que seriam, pelo menos, representativos, razoavelmente representativos de cada um daqueles volumes. E aí nós trabalhamos com condições, então, no caso, como eu dizia, good, fair and poor, de degradação do pavimento. Ou seja, se o pavimento tinha uma condição estrutural baixa, uma condição estrutural alta, uma condição estrutural boa. Antes de eu chegar aos resultados, que eu vou passar brevemente, até porque o meu tempo está estourando, é importante fazer alguns apontamentos. Primeiro, quando nós olhamos os histogramas de carga, isso nos conta muito sobre a nossa estrutura. Se eu desse uma recomendação para vocês, para que vocês olhassem aonde os resultados de cada rodovia está, é nós olharmos as distribuições de carga. Se a gente tiver condições de olhar o histograma de distribuição de carga, a gente vai ter uma boa informação aonde que o nosso cenário está. Nós temos muitos veículos sobrecarregados ou não? Essa é a primeira interrogação. Então, se eu olhar isso aqui, eu vou ver, por exemplo, que o eixo simples de roda simples na CRT, se eu pegar o espectro que está variado a 7,5, que está limitado a 7,5, e o espectro que está limitado a 10%, o delta que eu tenho quando eu passo de 7,5 para 10 é de 1%. Ou seja, há 1% de eixos simples de roda simples que ultrapassam o 7,5 da CML e não ultrapassam 10. Então, o que eu espero enxergar de diferença num cenário modelado com 7,5 e um cenário modelado com 10? Pouco, não é mesmo? Porque eu só tenho 1% de eixos simples de roda simples que ultrapassam aquele limite. Então, ou seja, estou adicionando 1% ou menos de veículos que vão mudar de faixa de carga. Então, é natural que eu vá enxergar pouco resultado de impacto.
Se nós olharmos isso para o tandem duplo, nós temos 0,7%. Se a gente olhar isso no sentido das duplas, 0,5%. Se olhar no tandem triplo, 1%. Ok? Então a gente está vendo pouca variação de 7,5 para 10. Isso acontece em todos os lugares do Brasil, em todas as praças. Não, mas a gente tinha que olhar aquilo que nós tínhamos. Então esse que nós tínhamos é esse, e esse resultado evidentemente vai ter um baixo impacto. Então a gente já sabe que vai ter um baixo impacto, porque a gente está enxergando justamente como essas cargas variam. Quando a gente olha, por exemplo, a CRT Nova Dutra, se eu olhar a mesma comparação no eixo central das duplas, aqui eu estou discretizado aqui numa quadrícula de 5%, o valor é maior. Opa, aqui já estou com quase 5% no simples de roda simples. Então eu espero enxergar um impacto maior. Mas se eu enxergar no tandem duplo, que eu estou numa quadrícula de 2%, eu também já estou com um número menor. Se eu enxergar aqui numa quadrícula de 2%, eu também estou num número um pouco menor. E se eu chegar aqui com uma resolução de 2%, eu também estou com um número menor. Ou seja, CRT teve mais variação do que CCR, nesse posto de pesagem, teve mais variação de carga do que na CRT. Então eu espero enxergar maior variação dos resultados. Se nós olharmos em termos de como essas classes acontecem distribuídas em todos os veículos, se eu pegar agora, então, vamos imaginar, por exemplo, acima do 7,5. Acima do 7,5 é o azulzinho, o laranja e aquela outra cor lá, aquele azul escuro. Então, essas três categorias é o que está excedendo 7,5%, concorda? Vejam como ela é discreta em relação à existência dos outros grandes grupos. Então, ou seja, eu tenho muitos veículos aqui que estão entre 0,5% e 100% da CML, que é esse grande grupo. Então, ou seja, eu tenho pouco. Mas, se eu olhar CCR no grupo de quilos, esse número começa a aumentar. Então, ou seja, se eu olhar a sobrecarga, se eu olhar a distribuição de cargas existente, eu já tenho uma informação, novamente, que me diz o que vai acontecer. Existe um estudo que foi feito pela BCR, pela professora Lied, e que ela justamente foi baseada nessa análise que nós queríamos olhar para que a gente pudesse fazer um comparativo, porque os nossos números estavam pelo menos aderentes à realidade. A gente enxerga, por exemplo, que acima desses pontos na ST348, esse número acima dos 5% são grandes. Se eu pegar justamente também acima dos 7,5%, eles também não são tão grandes. Mas se eu pegar, por exemplo, a BR-317, esses números começam a ser maiores. Então, o que a gente quis dizer com isso? Se eu olhar, por exemplo, a 116, Nova Dutra, menores do que a anterior, maiores do que a primeira, o que a gente quis mostrar com isso aqui? Opa, há uma grande variabilidade. Talvez esse tenha sido um dos pontos de conclusão, que usar apenas 3 ppvs não representem o todo, certo? Isso talvez tenha sido uma análise que a gente conseguiu chegar, mas, de novo, nós tínhamos a limitação, nós tínhamos o banco de dados, a gente precisava de um ano de informações de pesagem para conseguir compor o nosso estudo. Então, a análise do histograma permite várias conclusões, que são aquelas que eu já me debrucei com vocês e vou passar rapidamente. Mas, basicamente, que é um baixo número de veículos que ultrapassam as cargas limites. E isso é uma grande discussão, né? Aqui eu faço um ponto. Eu já vi, como projetista que fui, já vi muitas informações do tipo, se eu considerar todos os veículos na carga máxima legal, eu estou a favor da segurança. Né? Ou seja, por quê? Porque há muitos veículos a menor. Eu não tenho convicção disso ainda. Não tenho. Eu acho que cada caso é um caso. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo? Eu não consigo garantir que eu estou usando todos os veículos da CML, eu estou acertadamente calculando o meu tráfego real. Bom, se nós olharmos então as variações em termos de VDMC da CRT, observem que em termos de total nós temos 4% do total de eixos sobrecarregados com uma sobrecarga média de 8,5%. Isso é o que diz esse gráfico. Tem 4% dos eixos sobrecarregados com 8,5% de sobrecarga. Então, aqui também começa a ter um outro elemento que nos chama a atenção. As sobrecargas não são baixas. Né? Ou seja, se nós estamos dimensionando para 0% mais CML, talvez a gente tenha um problema. Ou seja, a gente também não pode se furtar de que essa liberação que a norma tem, né? Ou seja, essa faixa que permite que os veículos trafeguem a mais, ela, na verdade, é de fato utilizada. Nós não estamos simplesmente, meramente figurando como sendo um limite para variação de fiscalização da imprecisão de veículos. Se nós pegarmos uma pesquisa feita pela 050, vejam que esse número cresce, 26%. Ou seja, a gente não tem certeza de que os números aconteceram aqui, mas 26% dos veículos, do total de eixos, com 7,5% de sobrecarga. Já é um outro cenário. Mudou muito, né? Ou seja, se a gente comparar o primeiro com o segundo. Se eu olhar um WIN, que foi feito também com recurso de RDT pela USP e Ana Fernão Dias, 12% dos veículos sobrecarregados com 8,3%.
também é um número expressivo. Se nós olharmos a 290, que foi feito um win, nós temos, aqui são vários, não existe o total, mas a gente percebe que existe um número grande de veículos numa sobrecarga média grande. Talvez a inexistência de postos de pesagem histórica contribuam justamente por uma frota menos compliante aos limites. Não sei. Ou seja, são todas sugestões que a gente não tem como corroborar, mas que são especulativas e talvez sejam, digamos, de alguma forma, alguma explicação. Então, os cenários são diversos, não há um padrão, não existe necessariamente uma relação entre VDMC e níveis de sobrecarga. Então, isso para nós foi relevante, né? Porque isso foi uma consideração que nós fizemos no nosso trabalho. Então, vocês poderiam dizer, mas então você fez uma consideração errada, né? Talvez sim. Mas nós tínhamos que partir de uma premissa, nós tínhamos que partir justamente de um início, nós tínhamos que ter esse resultado de alguma forma. Nós o fizemos e nós estamos felizes com o resultado que nós obtivemos, porque a nossa metodologia é capaz e sensível de olhar uma série de coisas. Ou seja, hoje nós temos a sensação de que se nós aplicarmos a nossa metodologia, que nós propusemos, a um cenário único, nós conseguimos enxergar o que acontece, certo? Mas, se nós não fizermos isso, a gente está fazendo inferências que a gente continua com limitações. A gente tem que ser o mais aderente possível. Aí vem uma pergunta que eu acho que é relevante colocar. Velho, tua metodologia é muito complexa. Nós não temos condições de discutir isso no âmbito nacional. Eu digo, é complexo. Medicina é complexo, uma série de áreas de domínio é complexa. E pavimentos não são simples. Agora, eu não comungo da ideia de que nós não temos profissionais competentes para essa discussão. Nós temos. Talvez nós precisamos de mais recursos, talvez nós precisamos de mais tempo, talvez nós precisamos de mais auxílio. Mas cabe à academia dar um norteador que não é o estado da prática. Eu não posso simplesmente chegar lá e aplicar hoje o PRO 269 e dizer que funciona. Nós temos que ser capazes justamente de olhar avante o que tem de tecnologia disponível já no mercado internacional. Isso já é um software de pacote comercial, certo? Disponível para a gente conseguir enxergar. Ou seja, dados de viscosidade para nós não é mais novidade. Nós já conseguimos fazer módulo dinâmico. E isso já é interpretado pela comunidade internacional de forma ampla. Ou seja, então, a gente tem condições sim de entender esses conceitos. Então, dentro dessa metodologia, nós tínhamos que fazer uma valoração, né, que é justamente essa análise econômica. Como é que nós fizemos isso? Imaginando justamente que nós temos um cenário com carga máxima legal mais 10% como sendo um cenário agressivo, se eu imaginar o que vai acontecer com um cenário de CML mais 7,5, eu espero justamente ter uma redução no meu ciclo de vida. Se eu tenho uma sobrecarga maior, eu tenho que fazer intervenções mais frequentes. Certo? Natural. Né? Então, se eu tenho um cenário com CML mais 7,5, ele precisa de menos intervenções no tempo. Certo? Então, quando eu aumento para 10, eu tenho uma redução. Ele vai para a esquerda. Você tem que fazer uma intervenção antes, uma manutenção antes. Se eu conseguir ver esse delta de tempo, eu consigo, a partir justamente de uma taxa interna de retorno, calcular o impacto nesse custo de manutenção. E é importante lembrar que se eu fizer intervenções depois, ao final do ano 30, eu terei pavimentos com diferentes valores de vida residual. Então eu preciso saber, ao final do meu 30º ano, aquela intervenção que eu fiz, quanto ela deu de vida remanescente. E descontar isso. Porque se eu não descontar o quanto que eu dei de vida residual, significa que nós estamos, naquele momento, dando de presente uma sobrevida. E isso seria injusto, porque a nossa análise econômica não seria uma análise franca, né, entre dois cenários diferentes.